Ao nome do deputado André Moura, que é autor do requerimento. Como já ressaltei, o deputado André Moura permanentemente ocupa essa tribuna, a tribuna da casa, e, sem nenhum favor, é uma das figuras que pontificam nesse plenário pela sua clarividência, pelo seu descortino e pela correta abordagem dos temas que o levam sempre à tribuna da casa, todos os dias nesse plenário. Uma palavra no nome do deputado André Moura, a quem reitero os meus protestos de profunda admiração pela sua incessante porfia em favor do povo brasileiro. Meu caro deputado Mauro Benevides, que preside essa sessão solene em homenagem ao Dia da Indústria e aos 15 anos da Confederação Nacional dos Jovens Empresários. Deputado Mauro Benevides, que é um marco na história desse Congresso Nacional, presidente do Senado, vice-presidente da Constituinte, da Assembleia Nacional Constituinte, e também nosso sempre eterno mestre aqui nesta casa. Cumprimentar o deputado Onofre Santo Agostinho, cumprimentar o nosso querido doutor Paulo Afonso Ferreira, primeiro secretário da Confederação Nacional da Indústria, a doutora Mônica Messenberg, diretora de Relações Institucionais da Confederação Nacional da Indústria, o Rodrigo Paulilo, presidente da Confederação Nacional dos Jovens Empresários, da CONAGE. Eu gostaria aqui também de fazer uma saudação especial, àqueles que semanalmente estão conosco aqui, acompanhando os trabalhos legislativos, e são representantes, muito dignos representantes da CNI, e que estão sempre conosco aqui, a nossa amiga Beatriz, que aqui está conosco, Fabrício, a Margarete, e também cumprimentar a todos que fazem o Conselho de Jovens Empreendedores, em nome do presidente lá do meu estado de Sergipe, o meu querido amigo Danilo Barreto. É com muita satisfação e alegria que a Casa do Povo Brasileiro recebem os talentos que, com certeza contribuem muito para a economia do nosso país. Os jovens talentos, os rapazes e moças que estão inovando e empreendendo no Brasil, reunidos nesta sessão solene da Câmara dos Deputados, para juntos homenagearmos a Confederação Nacional dos Jovens Empresários, a CONAGE, na passagem do seu aniversário de 15 anos de fundação, comemorado nesta data. Queremos registrar a presença de diretores e conselheiros da CONAGE e de representantes de movimentos de jovens empreendedores filiados à Confederação Nacional dos Jovens Empresários. Aqui também, com muita honra e muita alegria, a todos que nos assistem pela TV Câmara e nos ouvem pela Rádio Câmara dos Deputados, aqui também estão presentes representantes do setor industrial brasileiro, posto que essa sessão solene prestará ainda homenagem ao Dia da Indústria, que apesar de ser comemorado no dia 25 de maio, teve sua comemoração antecipada aqui nesta casa em razão da agenda de trabalho legislativo um tanto quanto apertada diante do calendário que neste ano inclui a Copa do Mundo e as eleições de outubro próximo. E, portanto, nós estamos com a agenda um tanto quanto apertada para esse semestre. Mas sejam todos muito bem-vindos. Senhoras e senhores, a inserção do Brasil na economia mundial passa por assegurar o dinamismo crescente dos setores empresarial e industrial, em um atual contexto de crescente fragmentação da produção de bens e serviços e desalavancagem financeira que aponta para menores taxas de crescimento do PIB mundial nos próximos anos, na expectativa de alguns renomados economistas. Daí porque também me valho do questionamento feito por muitos brasileiros de boa fé sobre que estratégias de incentivo ao empreendedorismo e a política industrial vocacionada seriam mais eficazes para maximizar o crescimento sustentável do país. Nessas horas de dúvida, busco recordar a frase histórica do escritor e jornalista político audaz, o primeiro-ministro britânico que derrotou os nazistas em 1945, Winston Churchill, para quem o pessimista, abre aspas, o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, já o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Tivemos a boa notícia do PIB de 2013, o terceiro maior crescimento entre as principais economias do mundo, atrás da China e Coreia do Sul. O país, apesar dos problemas, mostrou ter fôlego para crescer. No entanto, os números do PIB não removeram as preocupações de quem acompanha mais de perto a trajetória da economia brasileira. A indústria, por exemplo, evoluiu apenas 1,3% no ano. A economia brasileira cresce com dificuldade. De fato,
os investimentos reagiram em 2013, mas não se sustentaram nesse último trimestre. Além disso, a recuperação foi pontual, alavancada pela produção de caminhões com motores adaptados ao consumo de óleo diesel menos poluente e de tratores e implementos agrícolas. Um crescimento impulsionado pela safra recorde, ou seja, não foram máquinas para fábricas que puxaram a expansão do nosso PIB, mas sim implementos para a lavoura. A questão central é a seguinte: está prevista mais uma boa safra para 2014, porém, o desempenho talvez não seja o mesmo do ano passado. É possível ainda que os investimentos atrelados aos novos contratos de concessão nos setores de transporte e petróleo somente frutifiquem mais para o fim do ano. Como o consumo das famílias está em queda, em parte devido à elevação das taxas de juros básicos, a economia brasileira teria como alavanca praticamente só as exportações, cujo desempenho nos últimos meses também não foi dos melhores. Trocando em miúdos, o governo não pode afrouxar as rédeas. Para o Brasil avançar, é necessário melhorar os fundamentos macroeconômicos, estabelecer uma política fiscal mais responsável que contribua para a queda da inflação e atraia financiamentos externos. Creio que o Brasil não esteja condenado ao baixo crescimento. Meu otimismo advém, sobretudo, da crença inabalável na capacidade criativa e inovadora, no empreendedorismo, no espírito inquieto e no patriotismo dos nossos jovens empreendedores, dos nossos empresários da indústria, aqui representados pela CNI e pela Confederação dos Jovens Empresários, que tem tido um papel fundamental ao fomentar a inovação e o empreendedorismo entre a classe empresarial jovem brasileira, seja através da orientação técnica, da capacidade profissional ou da representação política, e tem cumprido brilhantemente essa missão, ao realizar ações proativas de fortalecimento e estímulo à criação de novas empresas e à manutenção das já existentes, sobretudo as geridas pela juventude empreendedora. O Brasil cada vez mais precisa de vocês. Não devemos perguntar o que o país pode fazer por nós. Precisamos, antes de tudo, fazer a nossa parte. Neste momento, precisamos nos antecipar às demandas exigidas pela concorrência com as nações emergentes, especialmente as asiáticas, com destaque para a China. As transformações da economia mundial estão a exigir de nós a criação de uma agenda realista, com foco na prosperidade sustentável, exatamente como tem feito a CONAGE nesta década e meia de existência. A busca do alto padrão social e de cidadania, através da livre iniciativa e do bem-estar da sociedade brasileira. A CONAGE é um orgulho para o Brasil. São 22 núcleos instalados nos nossos estados. Mais de 36 mil jovens empresários e empreendedores do país se relacionam direta e indiretamente com a instituição e também com grupos estaduais e municipais, com o objetivo de articular e divulgar práticas de disseminação de novos, concretos negócios no país. Precisamos apoiar a expansão dessas iniciativas. Já o Dia da Indústria, comemorado no dia 25 de maio, em memória do engenheiro, industrial, administrador, professor, historiador e político, além de membro da Academia Brasileira de Letras, Roberto Simonsen, patrono da indústria nacional, falecido em 25 de maio de 1948. Nenhuma nação moderna prescinde de suas indústrias para manter o crescimento. A formação histórica do Brasil criou uma cultura apegada à presença do Estado na economia, que até hoje é vista por muitos como mola mestra do desenvolvimento. Mas se, no passado, essa presença era mais necessária, hoje em dia a globalização e a concorrência internacional têm mostrado que é imprescindível estimular a criatividade e a produtividade das nossas indústrias. Comparando a evolução da indústria dentro do período de cada um dos recentes presidentes da República, a média anual do governo Dilma Rousseff é a pior desde o governo de Fernando Collor de Mello. Hoje a indústria equivale a cerca de 13% do PIB, mesmo patamar de 1955, quando o então presidente Juscelino Kubitschek lançou um plano de industrialização do nosso país. Uma ressalva: a indústria brasileira não é hoje menor do que em 1960, 1980 e nem do que em 2009. É maior e bem maior, mas tem crescido menos que os demais setores da economia, de modo a perder participação no PIB. A indústria brasileira encolheu em média 0,3% ao ano desde 2011, de acordo com dados do IBGE.
O setor cresceu 0,4% em 2011, recuou 2,5% em 2012 e recuperou parte das perdas no ano passado, ao avançar 1,3%. A vocação industrial do Brasil não está em debate. O que nos falta, provavelmente, é eficiência fora das fábricas. Fora das fábricas, devemos melhorar a infraestrutura do país, vencer a burocracia e ampliar a qualificação dos profissionais, através de uma política educacional casada com a política industrial, a fim de formar mão de obra para os setores carentes e estimular o esforço em pesquisa e desenvolvimento, com a participação direta das... Obrigado, presidente. Das universidades, sobretudo as mantidas pelo poder público. Uma missão que o Congresso Nacional ainda não cumpriu. Por outro lado, o potencial da indústria brasileira e das mentes que a comandam orgulha todos nós brasileiros. São eles, com a mente aberta e a vontade de crescer, a esperança de que o Brasil possa ingressar numa nova fase de crescimento virtuoso, com mais independência e estabilidade. As vantagens competitivas do país não devem ser desperdiçadas. O Brasil tem vastos recursos naturais, com grande biodiversidade, sendo capaz de produzir, de forma altamente eficiente, biomassa e produtos da agricultura e da mineração, além de energia convencional e de fontes renováveis. Precisamos promover a integração entre as políticas industrial e comercial, de modo que o esforço também se dê não apenas na diversificação de produtos e serviços, mas também na descentralização. Um dos maiores entraves ao crescimento do Brasil é sua gritante desigualdade. O setor industrial brasileiro, portanto, tem papel estratégico. Não podemos permitir que o declínio da participação da indústria perdure, sobretudo para evitar o impacto negativo no emprego e na produtividade. Por tudo isso, as comemorações de hoje ganham importância ainda mais simbólica, nessa junção entre jovens empreendedores e a indústria brasileira. Aqui estão reunidos as mulheres e os homens de várias gerações, mas todos com um único propósito: fazer um Brasil melhor para todos os brasileiros. Senhoras e senhores, senhor presidente, meu caro sempre mestre, deputado Mauro Benevides, colegas deputados, com estas palavras, fundado no otimismo da capacidade dos nossos jovens empresários e dos industriais brasileiros, tão bem representados aqui pela CNI, venho assim saudar a Confederação dos Jovens Empresários pelos seus 15 anos de luta e também a indústria nacional, que muito nos orgulha pelo Dia da Indústria. Sintam-se todos abraçados. Para encerrar, e saibam, o Brasil confia e precisa do trabalho, da inteligência, da determinação das senhoras e dos senhores. Parabéns a todos vocês que fazem a Conagem, que fazem a CNI, que fazem grande esse país, que é um orgulho para todos nós, tanto a Confederação Nacional dos Jovens Empresários e a CNI, pelo papel fundamental no crescimento desse país, na geração de emprego e de renda, e que nós temos que enaltecer sempre aqui neste Parlamento, que é a casa do povo brasileiro. Muito obrigado a todos. A presidência cumprimenta o nobre deputado André